Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Pastor Anderson por aqui. Estamos aqui falando diretamente do canal da IBNJ Nova Jaú e eu fui incumbido de deixar uma mensagem para você. Quero deixar um texto de meditação e eu quero te convidar, você que está aí agora, talvez na sua casa, que você está aí nessa quarentena, passando aí por esse momento. Esse é um momento onde eu tenho certeza que é um momento onde Deus ele vai falar conosco. Amém? Então, pega aí a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí ou ainda não está, pega ela, abre ela comigo no livro de Lucas, capítulo 19, texto muito conhecido, e eu vou ler um trecho desse texto de uma palavra que Deus ministrou sobre o meu coração a respeito disso. Lucas 19, verso 1, a seguir diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Amém? Esse texto tem uma direção muito maravilhosa. Eu já ouvi várias pessoas falando a respeito desse texto, falando a respeito dessa versão, desse entendimento. Mas eu estava esses dias meditando sobre esse texto e Deus falou comigo de uma forma diferente. Deus ele falava ao meu coração que nós precisamos enxergar a Deus com os nossos olhos e não enxergar a Deus com os olhos dos outros. O que eu quero dizer com você a respeito disso? Por muito tempo na nossa vida, nós ouvimos falar de Deus a respeito daquilo que as pessoas falavam de Deus para cada um de nós. Nós conhecemos Jesus por conta de que alguém, algum dia, em algum lugar, em algum momento, falou de Jesus para você. Falou de Jesus para mim, falou de Jesus para outras pessoas. E hoje nós estamos aqui diante da presença de Jesus porque fomos alcançados por essa visão que essa pessoa nos apresentou. Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero que você entenda uma coisa. Essa era a visão daquela pessoa. Você precisa ter a sua própria visão de Jesus na tua vida. E é isso que eu quero que você foque nesse momento. Como é que você tem enxergado Jesus na tua vida? Como é que você tem enxergado Jesus na tua história? Entenda uma coisa. Jesus ele pode ser qualquer coisa para você. Jesus pode ser qualquer coisa para qualquer pessoa da face da terra. Por exemplo, talvez se você perguntar para uma pessoa o que Jesus significa para ela, talvez muitas pessoas vão dizer assim: olha, Jesus para mim é inspiração. Jesus para mim é o meu Salvador, é a pessoa que me tirou das drogas, dos vícios, da prostituição, da vida errada e me trouxe agora de volta para o reino do seu amor, ele me trouxe de volta para a luz. Mas talvez se você perguntar para algumas pessoas o que Jesus significa para elas, talvez algumas pessoas vão dizer: olha, Jesus para mim não existe. Porque se Jesus existisse, não estaria tendo fome no mundo. Se Jesus existisse, esse vírus que agora chegou, que está causando arrepio, horror sobre todo o planeta Terra, ele não teria deixado isso acontecer. Mas entenda uma coisa, é como eu disse, Jesus ele pode ser para cada pessoa aquilo que cada um determina que Jesus seja para a sua vida. O que eu acho interessante nesse texto é que quando Jesus estava entrando na cidade de Jericó, esse homem chamado Zaqueu, ele conhecia Jesus pelos olhos dos outros. Ele conhecia Jesus por aquilo que as pessoas falavam que Jesus era. Ele ouviu dizer que Jesus curava. Ele ouviu dizer que Jesus ressuscitava mortos. Ele ouviu dizer que Jesus fez cegos enxergar. Ele enxergava Jesus com a visão dos outros. Agora entenda uma coisa. Zaqueu, descobrindo que Jesus estaria por ali, ele teve a oportunidade, ele tinha a oportunidade de enxergar agora Jesus com seus próprios olhos. Mas tinha dois problemas. Primeiro, Zaqueu era um cara que era odiado pela população daquele lugar. Talvez por conta de ser um cobrador de impostos, e não só por ser o cobrador de impostos, mas talvez naquela época Zaqueu não era um cara, como eu posso dizer, sincero, não era um homem íntegro, não era um homem que corria pelo certo. Zaqueu, por muitas vezes, ele prejudicou pessoas para que ele pudesse receber os seus impostos. Talvez ele levou filhos escravos como o valor dos impostos.
Talvez ele levou animais, os únicos animais que as pessoas tinham, para que essas pessoas pudessem pagar os seus impostos. Quantas pessoas Zaqueu talvez frustrou? Quantas famílias talvez Zaqueu destruiu? Quantas pessoas talvez odiavam Zaqueu com ódio mortal? E nesse momento, quando Jesus ia passar, a história diz que uma grande multidão estava esperando Jesus. E agora imagine, Zaqueu tinha o primeiro desafio, atravessar aquela multidão para chegar até Jesus. Impossível. Ele, primeiro, não conseguiria, porque a multidão também queria ver Jesus. Segundo, com toda certeza, se ele entrasse no meio da multidão, certamente, aqueles que não gostavam de Zaqueu pisariam, judiariam dele, maltratariam ele, burrariam ele e coisas desse tipo. Então Zaqueu, ele vai para o seu segundo problema. Zaqueu era baixo. Ele não conseguia enxergar Jesus por conta da distância que ele estava e do local da onde ele estava. Mas Zaqueu teve uma ideia. E é isso que eu quero que você foque nessa noite. Que você tenha uma ideia daquilo que Jesus pode fazer sobre a sua vida diante daquilo que os teus olhos podem enxergar que Jesus significa para você. Quando Zaqueu determinou que ele queria ver Jesus, ele decidiu então pagar o preço para isso. Ele subiu sobre uma figueira brava, independente se ele ia se ferir, se ele ia se furar sobre os espinhos daquela figueira, ele determinou no seu coração que ele veria Jesus a qualquer custo. Quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus, ele consegue enxergar Jesus entrando por Jericó e passando, e as multidões acompanhando Jesus. E é aqui que eu entro na parte final dessa mensagem para que você entenda aquilo que eu quero ministrar para você nessa noite. Quando Zaqueu estava na árvore e olhando com seus olhos fixos para Jesus e tentando enxergar Jesus com seus próprios olhos na melhor versão que ele poderia enxergar, ele teve uma surpresa. Jesus foi quem olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém que eu fique na sua casa. Eu quero dormir hoje na sua casa. Primeira coisa que eu aprendo com isso, Jesus, ele conhecia o pecado de Zaqueu, mas chamou Zaqueu pelo nome. O diabo, ele sabe o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado. E é isso que nós precisamos entender, que quando eu enxergo Jesus com os meus próprios olhos, eu tenho a visão de Jesus como meu Salvador, meu restaurador, aquele que me guarda. E o melhor de tudo, quando Jesus te enxerga, ele não vai trazer à tona aquilo que você julga como pecado, como erro na sua vida, na sua história. Mas Jesus vai trazer sobre a sua alma o refrigério e ele vai te chamar pelo seu nome. E melhor do que isso, ele vai te chamar, ele vai dizer para você: olha, eu quero ficar na tua casa, eu quero dormir na tua casa, eu quero comer com você, eu quero passar tempo com você. E eu finalizo esse vídeo dizendo para você: talvez você está confinado, talvez você esteja numa restrição, talvez você está passando por um momento como todo o planeta está passando, confinado sobre a sua casa, em quarentena, e talvez você diga, assim como muitos estão dizendo: ah, mas eu não tenho nada para fazer em casa. Zaqueu teve um encontro com Jesus dentro da sua casa. E eu quero dizer para você, reserve um tempo para que você possa começar a enxergar Jesus com seus próprios olhos. Tire nesse momento de quarentena, de isolamento, um tempo a sós com Cristo. Comece a ler a Bíblia, comece a ler livros, comece a fazer orações. E eu tenho certeza que os seus olhos vão se abrir para enxergar Jesus de uma forma totalmente diferente daquilo que você enxergou. Não creia em Jesus por aquilo que te falaram, por aquilo que pessoas viram e contaram para você, mas aprenda a começar a ter as suas próprias experiências com Cristo. E eu aprendi uma coisa nesses últimos dias, que no tempo de crise é quando Cristo levanta os seus grandes guerreiros. No tempo de crise é quando surgem os propósitos, nascem na nossa vida e na nossa história. Então aproveite esse tempo, aproveite essa oportunidade, se reserve, busque a Deus, busque a Jesus, tenha intimidade com Ele. E eu tenho certeza que você vai conhecer um Jesus com olhos com que você nunca viu. E você vai ter uma intimidade com Ele nunca jamais vista na terra. E você precisa estar pronto, conhecer a Jesus, porque daqui a pouco o vírus vai embora, mas as consequências do vírus vai permanecer. E pessoas lá fora vai precisar de você, para que você sare as feridas dela, para que você ajude a restaurar famílias, para que você ajude a colocar o planeta novamente no seu lugar devido. E o melhor de tudo, Romanos capítulo 8 diz: a criação espera com expectativa
a revelação dos filhos de Deus. É você que precisa estar pronto agora. E Jesus já disse, hoje eu quero dormir na sua casa. Deus te abençoe, graça e paz. Assista esse vídeo, curte, compartilha, ativa o sininho aí e nos ajude a levar essa mensagem a outras pessoas que precisam, no nome de Jesus. Deus te abençoe.